Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo mensal. Como sempre, o Kiki aqui do meu lado, a gente vai falar com você sobre a rentabilidade dos fundos no mês de outubro, né? Outubro foi um mês aí com um mês nervoso aqui, né, no Brasil, antecedendo as eleições, né? Ficamos ali com o primeiro e segundo turno. Agora a gente já sabe que o vencedor foi o ex-presidente Lula, vai para o seu terceiro mandato, e aí o mercado vai, né? O mercado teve um momento de melhora no mês de outubro, quando se aumentou um pouco a expectativa de que poderia ter uma vitória do presidente Bolsonaro. Depois, o mercado acabou se ajustando até em linha com o mercado internacional, e agora já é página virada, né? No cenário internacional, destaque para reeleição, né? Se é que pode chamar de reeleição recondução do presidente na China, né? Também com uma mão forte aí abrindo o caminho para pelo menos mais um mandato depois desse. Então, né, tá indo aí para 15 anos de liderança à frente do Partido Comunista, e os impactos que isso tem. Também um monte de boato ao longo do mês se a China vai flexibilizar a política de Covid-0 e o que isso implica. Então o mercado subiu aí nos boatos, depois cai na negativa dos boatos e por aí vai, mas foi um mês bem complicado para a China. O mercado não gostou principalmente da forma como a recondução foi feita, né? A recondução em si não era talvez inesperada, mas a forma truculenta de tirar a concorrência que pareceu ser mais... E o excesso de poder que acabaram dando para ele. Né? Então, notícia ruim para a China. A gente vai falar dos fundos que são impactados por isso, mas tiveram movimentos bem pesados aí. Na Inglaterra, né, que a gente já tinha comentado, caiu a primeira-ministra Truss, né, ela que vinha aí com uma ideia mirabolante aí para enfrentar os problemas de ajuste fiscal lá, né. Também ela caiu. Agora temos um novo primeiro-ministro já com uma visão mais ortodoxa aí para enfrentar de forma austera o problema de endividamento por lá. E nos Estados Unidos, né, a gente segue um pouco com aquele embate o Fed seguindo com o ciclo de alta de juros para frear uma inflação que, quando parecia que as coisas iam talvez finalmente chegar aí, ou pelo menos num lugar onde pudesse se enxergar o final do ciclo, né, o mercado de trabalho segue forte, né, então, e os próprios números de inflação também, né, então a economia com dificuldade ali da economia refrear, né? Isso, os mercados andam bem voláteis, né? Não é incomum o mercado subir 2% e cair 2% no mesmo dia e voltar, e existem diversos stops técnicos que estão acontecendo dentro dos fundos. Acaba até transparecendo como um pouco irracional ali o movimento de mercados em diversos momentos durante o mês de outubro. Inclusive, quando soltou o CPI, a inflação lá nos Estados Unidos, né, era um número muito forte, né, era uma inflação muito forte. O mercado inicialmente caiu bastante, né, esperando mais alta de juros, e daí no mesmo dia, de menos 2%, ele voltou e subiu mais 2%. Foi um movimento completamente atípico. O mercado está atualmente no que chamamos de um bear market rally, né, um rally, né, de mercado ruim, né? Então o mercado estava caindo, porque caiu muito, ele acaba dando uma alta forte ali, mas talvez não sustentável, né? E aqui no Brasil, obviamente, a volatilidade reinou solta aí, com a expectativa da eleição, né? E agora, já após a eleição, com como vai ficar o ministério, o que vai ser feito. Exato. Então, só para a gente ter aqui, balizar as conversas, os indicadores no mês, né? CDI com alta de 1,02, acumula um número mágico de 10% no ano, nesses primeiros 10 meses, né? O IMAB, né, subiu 1,91 o curto, 0,65 o longo, né? O curto acumula alta de 9,12 no mês e o longo 5,8, né? O dólar
o real se valorizou frente ao dólar, né? Então o dólar caiu 3,81 no mês, né? Cai 7,19 no ano. E aí é interessante ver, quer dizer, por exemplo, o euro só caiu 1,75, então você vê que tem tem um enfraquecimento do dólar frente a todas as outras moedas. Não foi um mês bom para o ouro também, o ouro caiu 5,57, se bem que tem um pedaço aí importante desse movimento, que é a variação cambial. Foi um mês até positivo para criptomoedas, né? 2,5% de alta do Bitcoin em reais. O Ibovespa, também um mês bom, né? 5,45 de alta, sobe 10,70 no ano, então Ibovespa e CDI pau a pau aí no acumulado do ano. O S&P em reais, já com a conta de dividendos, 3,24 de alta, né? Foi uma alta mais importante que isso em dólares. E o IFIX 0 a 0, praticamente 0,02, sobe 6,66 no ano. E as small caps, aí, em comparação com o Ibovespa, 7,30 de alta no ano, ainda cai 1,35. Então isso também é importante para a gente quando falar dos fundos de ações, né? O Ibovespa sobe 10,70 no ano, o índice de small caps cai 1,35. Mas nesse caso a gente já viu algumas ações específicas aí, não necessariamente do índice de small caps, que também não mostra o universo inteiro, que já despontaram durante o mês, uma bela recuperação, a gente vai ver isso no resultado dos fundos de ações. Exato. Bom, então, como sempre, vamos falar por família nos fundos, começando pelos fundos multigestores, a família da Superprevidência, né? Um mês positivo, Superprevidência 1 subindo 2,55, Superprevidência 2 subindo 2,50, no ano estão aí com 4,75 e 4,49 de alta, ainda um pouco menos da metade do CDI, mas em boa recuperação. Aqui um desses cenários onde tudo um pouco ajudou, né? Isso, quase tudo rendeu positivamente, exceto as proteções ali, que, dado a valorização do real frente ao dólar, não ajudaram, mas é uma pequena parcela do portfólio, né? Principalmente a parte de ações renderam muito bem, os fundos bateram o Ibovespa, né? Alguns papéis aí que tinham sido deixados para trás, por exemplo, Localiza, Equatorial, que eles se encontram nos fundos da Brasil Capital e do Núcleo Previdência, né, tiveram altas expressivas, né, e esses fundos aqui renderam 7,60 e 8,72 no mês, então ajudaram ali a parte de ações, mas também a parte de renda fixa com inflação rendeu bem, a parte de multimercados também rendeu bem. Vector, Verde, todos subindo aí 2,70, 2,80 de alta no mês. Olhando o FOFPREV conservador, um mês de alta também, 1,09, né? 9,91, quase encostando no CDI no ano. Aqui o destaque, o fundo de inflação curta, né? Subindo 1,90, e também os fundos, o Itaú Legend 0,92 e o Cadima 0,44, que ficaram um pouco abaixo. Esses são fundos mais ativos, né? O Prev conservador tem a parte de fundos ativos de renda fixa que sofreram, tanto o Cadima quanto o Itaú Legend, mas os fundos de crédito renderam acima do CDI. O FOFPREV arrojado, um mês forte, 4,37 de alta, no ano já fica positivo, então 1,76, ele estava negativo. Mesma coisa o FOFPREV ações, 6,50 de alta no mês, e acumula no ano 0,43, né? A gente já falou destaque de alguns fundos, né? A parte de inflação longa tirou um pouco de retorno, né? Só subiu 0,29, mas os fundos de ações, Equitas subindo 8,57, Indy subindo 8,88, acho que foram os principais destaques. Exatamente, a gente já vê algumas ações aí que tenham sido deixadas para trás, tem muito ainda para subir nesses fundos. Vamos agora falar da família do Melhores Fundos, né? Também um mês positivo aí para praticamente todos os fundos locais, né? E um mês mais difícil para os fundos globais. O FOF Melhores Fundos 2,04 de alta, né? Já acumula quase 7% de alta no ano, 6,89, né? Também, assim como o Superprevidência, um pouco resultado positivo vindo de todas as classes, à exceção das classes de proteção. Aqui vale também mencionar a parcela em criptomoedas, que rendeu muito bem, a gente vai falar depois, o Ethereum, né, teve uma alta de 15% no mês.
né? O de resto, muito parecido com Superprevidência, os fundos de ações, como Brasil Capital, que apresentou uma bela alta, e também a parte de multimercados, nomes como Verde, Capitalo, todos rendendo entre 2% e 3%, muito deles pegando um pouco dessa alta da Bolsa Brasileira também. Exato. Né? Talvez o destaque negativo tenha sido o fundo da SPX, né, Isso, é um destaque, entre aspas, negativo, né? Rendeu menos 3% no mês, dado que está rendendo aí mais de 50% no ano. Né? Exatamente. O FOF Melhores Fundações, 5,27 no mês, né? Acumula menos 0,87 no ano, e aí o comentário que eu fiz no começo do vídeo sobre a diferença entre small caps e Bovespa, né? Isso. Então aqui tem esse impacto maior aí. O único fundo que realmente rendeu negativo foi o Neo Future com uma posição em PETs, né? Exatamente. O resto tudo tiveram belas retornos, como os já falados Equitas e Brasil Capital. Exato. O FOF Melhores Fundos Multimercados, 1,03 no mês, né? No ano ele sobe para 13,77, aí é um resultado bem forte acima do... Agora ficou fácil de fazer a conta do CDI, né? Ele está 137,70 contra o CDI, né? 3,77 acima dos 10% do CDI do ano. Destaque, como a gente falou, Verde e Canvas são os principais destaques. E destaque negativo para o RPS, o Total Return, que caiu aí 3,59. Exato. O FOF Melhores Fundos Conservador, né? 1,10 de alta no mês, né? Acumula 7,07, lembrando que ele começou em 31 de março, então são poucos meses aí, mas um resultado bem interessante. O principal destaque para o Quantitas, né? 1,23 no mês, e também Risa e JGP Selection, todos aí na casa de 1,40 de alta. Exatamente. Negativamente contribuindo foi o Quasar Latam Bonds, que subiu só 0,20. Aqui eu quis até mencionar isso porque os créditos brasileiros e da América Latina caíram muito. Pode ser uma bela oportunidade de entrar nesse tipo de fundo. E tem aparecido muita conversa sobre fundos de bonds, né? Isso. Exatamente. A gente tem os nossos, a gente fala deles mais para frente. O FOF Melhores Fundos Retorno Absoluto continua sendo o principal destaque aí da família, 1,83 de alta no mês, acumula 19,76 no ano, né? É um resultado muito forte, aí, quase 200% do CDI. Aqui, algumas trocas que a gente fez na carteira dando resultado, né? Como a entrada do REIT, subiu 8,48 no mês, principalmente aí com posições de Eletrobras e 3R. Outro fundo novo nessa carteira, né? É o fundo MAR, que também teve o MAR Absoluto, uma alta de 4,93. Novamente, destaque negativo, entre aspas, para o SPX Raptor, que caiu 3% no mês. O FOF Melhores Fundos Novas Ideias, né? Também está aí passando por mudanças na carteira, que a gente já conversou na vez passada. No ano, 10,75 de alta, nesse mês a alta foi de 2,19. Eu fico feliz que o Encore, né, que o Long Buy teve uma alta expressiva aí de 9,27, né? Ficou comprado em S&P através de derivativos, comprado em small caps de Bovespa, ele finalmente aí dando certo aí no seu call. Exato. Destaque negativo para o Panambi, com 2,66 de queda, e o A1 Hedge com 2,34 de queda. É o A1 Hedge que já está em processo de saída da carteira. O FOF Melhores Fundos Global, como eu comentei, né, teve um mês negativo, 2,92 de queda no mês, né, é o resultado principalmente vindo do câmbio, né, caiu 3,81. No ano, a queda está em 24,61. Né. Algumas entradas aí, as entradas novas no fundo, né, como o PINCO, o Global High Yield e o Robeco High Yield Bonds, tiveram resultado bom, né, acima de 3% em dólares, né, mas em reais esse está todo negativo. Destaque aqui também para um hedge fund, o AQR Sustainable Debt Long Short Equity, que obteve 4,66% em dólar, um belo resultado. O FOF Melhores Fundos Global Equities, né, 1,57 de queda em reais, né, de novo, um bom resultado em dólares. No ano, a queda está acumulada em 37,41. Aqui o grande detrator, aqui a gente vale mencionar, foi o fundo Morgan Stanley Asia Opportunity Fund, né, que registrou queda de 13,55% em dólar, mostrando aí que
as dificuldades ali de China e região. Vamos falar quando a gente falar do Tech Asia. O blend, né, que é a mistura do Melhores Fundos com o Melhores Fundos Global, teve um mês de 1,28 de alta, no ano sobe 2,28. Né? E para fechar a família, o FOF-ESG Carbono Neutro, 6,81 de alta, aí uma recuperação, no ano ainda acumula uma queda de 0,85. Né? Aqui o destaque para o INDE 2, né, que teve 8,37 de alta. E os ETFs ISUS 11 e ESGB 11 também renderam 7,59 e 6,80. E aqui uma informação importante, né, foi aprovada em outubro a Assembleia que aprovou a incorporação desse fundo FOF-ESG Carbono Neutro para dentro do FOF Melhores Fundos Ações. Né? O FOF-ESG Carbono Neutro hoje tem um pouco mais de 6 milhões de patrimônio, então um pouco mais de 5 milhões de patrimônio, então não fazia sentido continuar com um fundo desse tamanho. Ele vai ser incorporado pelo FOF Melhores Fundos Ações, provavelmente aí perto do final do ano. Tem que sempre esperar aquele prazo regulamentar aí, para quem quiser sair do fundo ter tempo de sair. Vamos agora para a terceira família, a família dos multi-estratégias, né? Começando pelo carro-chefe, o Carteira Universa teve o quarto mês de alta seguida, 1,77 de alta, ainda acumula uma queda de 4,65 no ano. Né? Aí hoje a carteira está com 51% em renda fixa, 38,75% em ações brasileiras, né? Uma posição short no book de ideias de 23% e 25%. Principalmente em S&P, né? S&P e algumas posições locais, né, mais táticas. 21% em moedas, 6,6% em proventos, né, que é fundos imobiliários principalmente. Quase 5% em metais e 1% no mercado internacional e um pouquinho uma put comprada. Né? Aqui o destaque, obviamente, foi para o fundo de ações, né? Ele se valorizou 7,42, então o book de ações ganhou do Ibovespa, tem uma parcela grande do fundo, acabou impactando a carteira aí, quase todo o retorno positivo dela foi do book de ações. A parcela de hedge, que é a parte vendida em S&P, este mês especificamente foi detratora, mas tem servido nos últimos meses muito bem para a carteira. Exato. Né? E lembrando que no início do mês de outubro, o PRP foi incorporado ao Carteira Universo. Então, a gente não fala mais do PRP, ele já faz parte. Quem era cotista do PRP já automaticamente é cotista do Carteira Universo. De mudanças, vale mencionar que a compra, a venda de Tesla, né? A gente montou uma posição vendida em Tesla e também a gente desfez aquele long short Banco do Brasil e XP. A gente desfez com muito ganho e agora a gente tem uma posição montada em short de Tesla. Exato. A versão de Previdência, Carteira Universa Prev, teve um mês de 1,96, um pouco melhor porque ele não tem a posição short, né, que foi detratora esse mês. Não, na verdade, no Carteira Universa Prev a gente conseguiu montar, era uma coisa que ele não tinha. Até esse mês a gente finalmente conseguiu se estruturar para montar a posição short de S&P. O que ele não tem são as posições shorts individuais. Exatamente. Verdade. 3,77 é o resultado acumulado do fundo no ano. O Renda Extra, né, que é inspirado ali no relatório do Double Income, teve um resultado de 0,96 positivo. Né, no ano, o fundo acumula 10,17. Né, principalmente veio de ações. De ações, que na verdade é a carteira do dividendos. A gente vai falar do fundo de dividendos um pouco mais para frente, que rendeu muito bem com as altas de Eletrobras, Ipera, né, que subiram em torno de 15% cada um. Perfeito. O Kit Brasil, né, ele também teve um mês positivo, aí, rendeu 2,82 em outubro, então no ano já entrou em território positivo, 1,35 de alta. Lembrando que ele começou em 31 de março, né, então ele tem poucos meses aí, 7 meses só de resultado. Ele altera um pouco a sua posição, mas ele está sempre comprado em ativos brasileiros, vamos dizer Brasil, assim. Né? Então, atualmente, ele está com 40% em Ibovespa Futuro, 5% em real contra dólar, né? E 30% em renda fixa atrelada à inflação e 15% pré-fixado. Então, né, ele pode mudar esses percentuais, mas a ideia é sempre estar em ativos pró-Brasil.
E o resultado Então, veio meio de todo mundo. exatamente. Todo mundo contribuiu positivamente aí nesse mês. O Money Rider Hedge Fund caiu, né? 3,98 esse mês, tem um efeito aí do câmbio quase que integral nesse resultado. No ano ainda cai 23,41. Na verdade, ele ganhou 0,36 do seu benchmark também, já descontando o câmbio, que é o IDCOTS, né? Os títulos curtos americanos, já com a conversão em reais, então ele ganhou um pouquinho. Ele tem estado muito conservador nas suas posições, né? Ele tem feito bastante hedges para tentar se proteger dessa possível queda no exterior. Aqui AppLovin e Amazon foram talvez os principais detratores aí que explicam o resultado pior do que o S&P. O Universal Rider Blend, né, que é a mistura do carteira Universal com o Money Rider, fechou o mês com 0,53 de alta, no ano ainda cai 6,93. Né? O All Weather Portfolio, AWP, da Bridgewater, né, que é quase um comparativo aí para o Money Rider, teve o mês menos 1,41 no mês, né, um retorno negativo, mas melhor do que o do Money Rider, mas no ano acumula queda de 35 e 32, aí, um resultado bem para trás aí do Money Rider. Né? Aí temos aqui o Global Real Return Prev, né, que é o nosso fundo novo na Previdência, teve uma alta de 1,19 no mês, né, principalmente com contribuição de ações, né, o Old 11. Ele só tem duas coisas, ou ele tem ações mundiais, né, aquele ETF de ações mundiais, ou um renda fixa atrelada à inflação longa. Então, essa renda fixa atrelada à inflação longa rendeu pouco, né? Então, 0,28. O retorno veio ali de ações mundiais. Nos 7 meses de vida do fundo, 4,74 resultado negativo acumulado. Mês de recuperação também para os dois essencial, né? O essencial moderado 1,76 de alta no mês, no ano ainda cai 3,57, né? Aí um desempenho muito bom do fundo de cannabis, né? O Vitrio Cannabidiol subindo 19%. Apesar de ele ter só um pequeno, tequinho, né? Mas... Oportunidade de uma vida subindo 4,67, né? O próprio SG Carbono Neutro subindo 6,81, acho que são os principais. O próprio único carteira Universo, né? E Tech produtos na contramão foi o detrator, né? Exato. O essencial arrojado, 2,90 de alta, né? No ano ainda cai 5,78. Aqui mesma coisa, né? Pedacinho de cannabidiol, FOF Commodity subindo 6,12, né? E o Special Situation subindo 6,92 foram as principais contribuições aí para a carteira. Quarto grupo para a gente comentar, os fundos de renda variável, né, local. Então, principal deles, o Oportunidade de uma Vida, um mês positivo, né, 4,67, no ano acumula 2,70. Né. Principais destaques, 3R, né, 30% de alta, BTG com 15, Iguatemi 7%. Negativamente, LiveTech caindo 15, Lojas Marisa caindo 13. Da mesma maneira do Carteira Universo, a gente desfez a posição comprada em Banco do Brasil e short em XP com bastante lucro também. Boa. Na versão de Previdência, 4,34 de retorno no mês e no acumulado de 7 meses que o fundo tem, 5,70 de queda. Né? Aqui, posições vendidas são a principal diferença, né? Além das posições que são coligadas do BTG, como Eneva e Banco Pan, além de BPAC. Nenhuma mudança na carteira nesse mês. Microcap Alert, mês positivo também, 6,95, né? No ano, o fundo ainda cai 8,70. Quais são os destaques aqui, Kiki? Algumas ações que também estavam na Oportunidade de uma Vida, como 3R, né, que subiu junto com o petróleo, subiu 30%, mas diferentemente do Oportunidade de uma Vida, o Microcap também tem 3 tentos, que subiu 15%. Né? Do outro lado, Vivara e Multilaser com rentabilidades levemente negativas. Bom, outro destaque aqui, o Special Situation que eu comentei, 6,92 de alta, né? No ano, o fundo agora está positivo, com 1,03 de alta. Esse fundo está em processo de ser incorporado pelo Microcap Alert. Né? Isso daqui deve acontecer aí até o final do ano, ou talvez nesse mês. Né? Isso. E a sua carteira já está muito parecida com o Microcap Alert, tanto que a rentabilidade foi similar. Similar, exatamente. O MAB, mês positivo, 4,06 de alta, né?
no ano ainda está negativo em 3,01. VEG com 25,33 de alta, e BPAC, que a gente falou, com 16, né? Banco Pactual com 16,65. E uma queda importante de Pets, que caiu 13% pelo lado negativo. Exato. Fundo dividendos, né? Segue sendo um dos principais destaques aí da família de fundos de ações, né? Ele que é inspirado aí no relatório do Vacas Leiteiras, 5,59 de alta no mês, no ano 17,43 de alta, né? Lembrando que o Bovespa acumula 10,70 até o final de outubro. Principal contribuição, Intelbras, né, com 23%, Eletrobras com 18%. Isso, né? pelo lado negativo, né? Vale, com a queda da China e de minério de ferro, caiu 6,82%. A gente teve uma operação aí tática de proteção à posição Petrobras, com uma compra de put, né? Que depois, como ela acertou, ela foi zerada depois de alguns dias. Long bias, né? Um mês bom, 3,73 em outubro, né? No ano acumula já 4,16. Né? Destaque para Ipera, né? E Eco-Rodovias. E Eco-Rodovias, com 14% e 9%, respectivamente. Né? Pelo lado negativo, Marisa. Lojas Marisa, menos 13%. Exato. O Deep Value, 3,18 no mês, né? No ano o fundo acumula 6,42. Né? Aqui, destaque Suzano, com 19%, Equatorial, com 11%, né? E negativo, Vale. Vale, com menos 6,82. E o Ibovespa Index, 5,48 no ano, 11,27, né? Um pouco acima aí do Ibovespa, que é o objetivo dele. Novamente, eu sempre falo isso, é um fundo bem interessante para quem quer seguir o Ibovespa e não querer pensar em diferenciações. É um fundo que rende muito, muito colado ao Ibovespa. Um belo produto. Ações, mercado internacional, o Money Rider Hedge Fund Ações Dinâmico, né, que era o antigo MAN, em outubro subiu 4,04, no ano cai 25,49, né? Principalmente, assim, a diferença para o Money Rider Hedge Fund é a posição em renda variável bem mais forte, que se recuperou bem, né? Isso... aqui tem uma dinâmica bem interessante aqui, porque o Ações Dinâmico, ele só vai ter, não vai ter tudo que o Money Rider tem, mas ele só vai ter as ações e também caixa, por isso que ele se chama dinâmico, ele pode ter mais ou menos caixa. No atual momento ele está com bastante caixa, mas mesmo assim bateu o S&P, porque a escolha de suas ações foram muito bem feitas, principalmente na parte de petróleo, com a Marathon e a Chevron, que subiram 30% e 20%, respectivamente. Exato. As empresas de petróleo subindo bem forte. Então, mesmo com uma proteção de caixa, ele bateu o S&P. O WB90 subiu 4,88 no mês, no ano acumula uma queda de 15,54. Né? Batendo o S&P por mais de 8%. Batendo o S&P bem forte, principalmente ações da própria Berkshire, né, que subiram 5,58 em reais. E pelo lado negativo, a Amazon, na parte de tecnologia, né? Snowflake. A Amazon, Snowflake, né? Sofrendo bastante, caindo 14% e 12%, respectivamente. E destaque para de petróleo. Né? Isso. Chevron, Occidental Petroleum, indo muito bem. Franklin WSG também aproveitou essa recuperação no mês, 2,28 de alta, né? No ano cai 27,82. Altas ligadas à energia, como o Devon Energy, né? E a Lockheed Martin. Exato. O Emerging Markets, esse teve um mês de queda, né? Principalmente aí puxado pelo resultado na China, né? 6,12 de queda, no ano uma queda de 25,66. Na verdade, a gente está bem pouco alocado em China, por lá bem abaixo do que o índice de Emerging Markets tem, mas mesmo assim o efeito de China é devastador. Só Bilibili e Baidu, que são as duas posições principais que a gente tem, 41,37 numa e 37 de queda na outra. Né? E o fundo exponencial, com ações da XP, fechou um mês negativo, 7,16 em outubro, né? No ano cai quase 40, 39,57. O exponencial light, 0,52 de queda, no ano cai 0,13. Bom, agora entrando na família dos temáticos, começando pelos fundos de tech, né? Aqui os resultados bem díspares aí, dependendo da região, né? Aqui a família de tech, como
como geral, né, entrou em época de anúncio de resultado por fora e sofreram bastante as ações, eram esperados que os As Big resultados Techs ruins, em em particular, né? particular as Big Techs, esses resultados ruins vieram e elas sofreram bastante. A Amazon, Facebook sofreram bastante aí com Exato. Com exceção da Apple, dá para dizer que quase todas as Big Techs sofreram, né? isso. Ainda tem a questão do Elon Musk finalmente comprando Twitter, também né, ajuda a bagunçar o coreto todo, e as questões de China, que às vezes impactam produção, às vezes impactam o setor como um todo. Né? Então, apesar do S&P ter ido bem, as ações de tecnologia Não foram. não foram. Né? O Tech Select caiu 3,15 no mês, no ano acumula uma queda de 41,79. Né? Impacto negativo aqui, principalmente de Meta Meta e e Tesla. Tesla, Lembrando que esses dois ativos são pequenas posições. A gente já tem pouco deles, tem muito mais de Amazon, Apple e Google. Sendo que dessas três só a Apple caiu. Né? Só a Apple foi bem. Foi bem, exatamente. Né, tem até uma comparação, né? Eu até postei isso no meu Instagram durante o mês. Há um ano atrás, Apple representava metade do somatório entre Google, Amazon e Facebook, né? E Meta. E hoje ela já é maior do que o somatório deles todos. Então, uma mudança importante aí de um ano para cá de resultado. Outra coisa do Tech Select, né, a gente vai falar dos outros fundos, mas ao longo, no começo de novembro, né, foram incorporados a ele o Biotech, o Energia Limpa e o Tech Games. Então, ele aumenta de tamanho, mas nada muda aí para os cotistas do Tech Select. Tech Brasil teve um mês positivo, né? Quer dizer, não tão bom quanto o Ibovespa, mas subiu 3,24, né? E no ano ele ainda cai 28,55, mas está com uma super recuperação aí no trimestre. Né? Foi puxado principalmente por Intelbras, que a gente já tinha falado, mas também com Local Web e TOTS, né? Pelo lado negativo, Live Tech foi negativo. O que a gente tem feito no Tech Brasil é deixar com vamos dizer, as Big Techs. As Big Techs locais. As ações que já estão dando resultados, já têm lucro, já são um pouco maiores, logo mais estáveis. O Tech Asia, como a gente comentou, né, o resultado das eleições na China muito ruim, muito negativo para o mercado. O fundo caiu 20,89, né, no ano acumula uma queda aí de 51,49. Né? O mercado não gostou do excesso de poder para o Xi Jinping e sofreu como um todo. Né? Sea Limited e Taiwan Semiconductors caíram 15% uma e 13% a outra, respectivamente. Né? São duas posições importantes aí. O Tech Games, que teve o último mês dele em outubro, né? Caiu 3,15, aí você viu que até a gente já estava com uma carteira mais próxima para integração junto ao Tech Select no ano, cai acumulado até o final de outubro 44,75, e ele, como a gente falou, no comecinho de novembro já foi incorporado ao Tech Select. O blockchain ações subiu 2,82, né? No ano ainda cai 45, né? O resultado da indústria de cripto foi meio que um dos responsáveis aí pelo a melhora um pouco de ânimo do mercado, né? Apesar dele não ter cripto, né? Exatamente. Tem umas ações mais ligadas a cripto que foram bem e as ações mais ligadas à tecnologia foi mal junto com o outro. Então foi bem ao contrário. Tivemos ações que valorizaram mais de 20% como Oracle e MicroStrategy e ações que caíram 8%, 6% como a AMD e Tesla. Exatamente. O Biotech no seu último mês aí subiu 6,31, né? No ano o fundo caía acumulado aí 14,51, né? E no início do mês de novembro o fundo foi incorporado pelo Tech Select. Né? Exatamente. O MoneyBets também teve um mês negativo, 3,64 em outubro, no ano o fundo cai 43, né? Empresas de crescimento seguem sofrendo aí com a política de alta de juros nos Estados Unidos e um pouco desse de-rating das empresas como um todo, né?
Doximity caiu 14, né? SentinelOne caiu 16, são os principais resultados aí da carteira. Se você for pensar para uma carteira que, né, preza pelo lado de tecnologia, caiu muito pouco, foi em linha ali com, né, com outras ações, outros fundos aí que caíram no mês. O metaverso caiu 4,49, né? No ano do cai 59,77, né? O principal, quer dizer, tem o impacto todo das empresas de crescimento, como a gente falou aí para outros fundos. O principal impacto é Meta, né? Facebook, com queda de 34%, essa é a principal. Tem Take-Two também, mas o principal é essa, quer dizer, o mercado está muito focado aí no resultado ruim de Meta e na estratégia de Meta com o metaverso, né? Então isso tem contaminado um pouco esse resultado como um todo, né? Ainda que um pouco né, há um ano atrás se falava muito em metaverso, né? Um ano depois você tem esse resultado todo negativo nas ações, mas o interesse com o metaverso não diminuiu. Isso, né? a tese não mudou, é que o custo do dinheiro ficou mais caro. Então, você vê que, putz, talvez eu não leve mais tempo para chegar lá do que eu achava antes. Exato. E para terminar, o Foftech, né, fechou o mês com 2,74 negativo, né? O resultado de menos 20 do Tech Asia foi o maior detrator, com certeza. E Biotech foi talvez a melhor contribuição para o fundo. No ano, o fundo cai 39,11. Seguindo aí nos temáticos, os fundos de cannabis, né, quase que a história inversa do fundo de Ásia, né? Aqui, assim, né, o presidente Biden já tinha falado alguma coisa, voltou a falar aí sobre uma eventual liberação ou abaixando um pouco a régua aí no que é considerado como crime e contravenção em relação a aporte de drogas, especialmente cannabis, né, maconha, marihuana. O fundo subiu quase 19%, 18,99 em outubro, ainda cai, né? Estou falando do vidro cannabidiol, ainda cai 56,90 no ano, né? Mas não deixa de ser um resultado super importante. Ainda não tem nada muito firme sobre isso, né? Mas com essa conversa dele sobre o perdão para as pessoas condenadas pela posse de maconha e reclassificação da droga na tabela do DEA, né, que é o Drug Enforcement nos Estados Unidos, isso mexeu bastante aí com as coisas, né? Tilray e Trulieve subiram 44% uma e 33% outra, são as principais forças aí. O cannabis ativo, né, que é a versão para público geral, subiu 15,75, no ano cai 59,71. O mercado de cripto também teve um mês aí um pouco mais positivo para a maior parte dos fundos, né? O fundo de criptomoedas subiu 1,96, né? No ano ainda acumula uma queda de 60, né? A versão para público geral, que é o CoinCrypto, subiu 4,13, no ano acumula uma queda de 57,03, né? Bitcoin chegou a subir bastante durante o mês, depois devolveu um pouco, né? Chegou a bater aí quase 21 mil dólares. O Ether também se valorizou quase 20%, né? O que você tem de destaque? Aí eu acho que o universo inteiro de cripto deu uma respirada aí, um pouco aliviada com o mês, né? Principalmente as criptos menores, né? Os smart contracts, né? Polygon, né? Fechou com mais de 16%, Optimism seguiu o nome, né? Que subiu 10%, né? Então, deu uma respirada aí, principalmente essas menores que tinham caído muito durante o ano inteiro. O Crypto Metals Blend, né? Que é a combinação do criptomoedas com metais, né? Principalmente o ouro, não teve um mês bom, né? Não foi um mês bom para o ouro e para os outros metais. Então, ele acabou se desvalorizando, caiu 3,13 no mês e cai 26,55 no ano, né? A criptomoeda não subiu o suficiente para compensar, né? Principalmente o câmbio, né? O câmbio do, né? O dólar contra o real. Prata caiu 5, ouro caiu 3, né? Muito Cobre parecido com o impacto do real contra o dólar. Exato.
Os demais fundos na carteira, o Crypto DeFi 3,34 de alta, cai 68 no ano. O Coin DeFi 0,87 de alta, cai 63 no ano, né? Aqui destaque positivo para o YDX, né? E Maker, que rendeu mais 23%. Exato. E do YDX 30%, 31% de alta. Na carteira de NFT, o Crypto NFT valorizou 2,82, acumula queda de 78 no ano. A versão para público geral, Coin NFT, caiu 8,37 e acumula uma queda de 74,81, né? Aqui o principal destaque foi Flow, né? 36% de alta, né? Num anúncio aí que a Meta fez de novas parcerias, né? E Sandbox com alta de 40%, né? Você vê mesmo com algumas moedas cedendo bastante, você vê que as outras moedas tiveram um retorno negativo, então acaba não subindo tanto o fundo no mês. Exato. Na carteira de Smart Contracts, né? CryptoSmart 10% de alta, 10,03. No ano ainda acumula uma queda de 72. O CoinSmart ficou no 0 a 0, 0,21 de queda e cai 61 no ano, né? Esse foi o grande destaque do mundo de cripto, né? Os smart coins, a gente já tinha comentado, Ether com alta de 18, Polygon com alta de 16 e Optimism com alta de 10. Exato. E por fim, o Crypto Prev 20, né, que é o fundo de previdência, que tem 20% de criptomoedas, além de uma carteira de NTNB longas, né? Teve um mês de 0,88 de alta, no ano, quer dizer, desde o início do fundo, né, 8,38 de alta, ele começou no final de março, então tem 7 meses aí. A principal contribuição veio da parte quer dizer, tanto na parte de criptomoedas como também na parte de inflação, que não foi tão forte, mas foi positivo. Indo agora para a família dos fundos de commodities, né? Aí também todo resultado para todos os lados, né? As commodities metálicas, um mês ruim, né? 4,98 de queda para o ouro, que cai 17 no ano, 1,89 de queda para a prata, que cai 24 no ano, 2,54 de queda para o cobre, que cai 28,90 no ano, e 0,98 de queda para o urânio, que cai 19 no ano. Né? Nesses 4 aí, muito do impacto do real contra o dólar, né? O dólar se desvalorizando no mês, né? No ano, de fato, uma má performance do conjunto inteiro de commodities metálicas. A história da China, né? Covid-0, esse impacto todo. O fundo de petróleo subiu 15,92 no ano, né? Que a gente falou muito das empresas ligadas ao setor, como elas se aproveitaram disso, mas a própria commodity subiu também. No ano, acumula alta de 35,69. Né? Aqui o fundo faz bastante coisa, né? Desde a commodity, que ela tem menos commodity e agora tem mais ações. E Petrobras teve um comportamento interessante, né? Ela estava subindo até chegar próximo das eleições, que ela devolveu toda a alta. Mas as menores continuaram com seu ganho lá, aí a PetroRio com 28% de alta e a 3R com 30% E provavelmente agora o mercado vai começar a preferir essas ações em relação a... Quer dizer, tudo mais constante essas ações em relação à Petrobras, até que caia demais. Até que caia demais, ou a gente consiga ver alguma coisa, quem vai ser o novo presidente, como vai ser a política de preço. Então, acho que o mercado saiu né, para ver o que vai acontecer. Exato. Outro fundo que teve um resultado interessante no mês foi o Vitro Carbono, né, 18,44 de alta, e cai ainda 16,48 no ano. Né? Aqui tem muita história com relação à COP27, que começou no Egito, né, aquela Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Né? Existe aí uma expectativa que o próprio futuro presidente Lula compareça lá e já anuncie quem será o ministro do Meio Ambiente. Tem muito se falado aí de o Brasil voltar a ser ouvido e respeitado aí nesse cenário aí, mas foi um mês bom para a recuperação do preço do carbono, porque de novo tem todas aquelas chamadas, puxões de orelha aí com relação à energia limpa e especialmente porque a gente veio aí entre a COP26 e a COP27, o que aconteceu foi que a pandemia
acabou tirando o foco disso tudo. Pandemia, guerra e carbono, como é uma coisa nova, ela tem que ser lembrada. Então a COP27 talvez dê um novo boost aí pro ativo. Né? O Vitro Energia Limpa subiu 1,01, né? No ano o fundo cai acumulado 7,49. No início do mês de novembro o fundo foi incorporado ao Tech Select, né? Vitrio Agro também teve um mês bom, né? 7,95 de alta. No ano ainda cai 23, né? Destaque Evoca Water Technology subiu 14%. Né? E Chilen subindo 13%. Exatamente. O Vitrio Agro também teve um mês positivo, 3,12 de alta, né? No ano já está positivo de novo, 1,07, né? Destaque para a carteira local. Né? Isso, Kepler subindo 20, Rumo subindo 20, Suzano subindo 20. Exato. E o FOF Commodities, né? Que combina vários desses fundos, especialmente carbono e petróleo, levaram o fundo para uma alta de 6,12 no ano, né? E 6,12 no mês, no ano acumula uma alta de 4,05, né? Petróleo, carbono e positivos, ouro como destaque negativo, né? As metálicas como um todo. Bom, encerrando aqui a fatura, os nossos fundos de renda fixa e cambiais, né? Selic Simples 1,06 no mês, no ano 10,23, né? O que seria equivalente a 102,26 do CDI. Vitrio Dólar caiu 3,46, no ano ainda cai 6,64. O Vitrio Moedas Life caiu 1,64 no ano, né? No mês, perdão, no ano cai 17,72, né? Inflação longa 0,28 de alta, né? Uma alta pequena, a gente comentou, faz parte de várias carteiras. No ano sobe 4,86. O inflação curta, que a gente agora pode falar dele, porque ele completou 6 meses aí no final de outubro, subiu 1,90 no mês. No ano apresenta alta de 2,61. 2,61 nesses primeiros 6 meses de vida dele. O renda fixa ativo, alta também de 1,08, né? E no mês, no ano, ele acumula alta de 10,62 ou 106,21 do CDI. Né? Também foi um mês complicado, né? Para a parte de renda fixa ativo não foi um mês trivial aí pré-eleição. Ele tem se comportado muito bem aí, você vê que a inflação longa às vezes está abaixo do CDI, às vezes a inflação curta está abaixo do CDI, ele tem navegado muito bem esse cenário e apresentando um resultado aí consistentemente acima do CDI. E o Vitrio Bonds USD terminou o mês em queda de 2,88, né? No ano acumula uma queda de 11,47, enquanto o Bonds Light fechou com 2,80 de queda e no ano 6,70 de queda. Né? Você comentou no começo sobre bonds. Aqui acho que lá fora o crédito brasileiro ele é marcado a mercado muito mais rapidamente, está bem depreciado, pode ser uma oportunidade aqui de achar ativos de qualidade, né, que te rendem 8% em dólar ao ano. Isso aí. Bom, pessoal, esses foram os comentários aí sobre os nossos fundos, tem muito mais informação nas lives, a gente tem a live do Carteira Universa, tem a live do FOF Melhores Fundos, e tem sempre comentários aí nas nossas publicações sobre os fundos. Vamos ver como é que novembro, aí, pós resultado das eleições e espremidos aí pelo começo da Copa do Mundo no final, os fundos se comportam e a gente se vê no mês que vem. Valeu. Tchau, obrigado.